Queria que os irmãos então acompanhassem a leitura desse texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo número 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer, conforme outra tradução. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda não temo a Deus nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que ao fim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aí começa uma outra parábola, que é a parábola aí, então do fariseu e do publicano. Até aqui. Amém? Vamos orar. Peça para Deus uma palavra para o seu coração, para a sua vida hoje à noite. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto, por esse tempo juntos aqui. Fale ao coração de cada pessoa que deixou seu lar e está presente nesse lugar. Cada pessoa que decidiu participar de forma não presencial do culto, poderia estar fazendo outras coisas nesse momento na sua casa, mas decidiu que esse era um tempo de cultuar ao Senhor mesmo que à distância. Abençoe a vida e o coração desse irmão, dessa irmã. Fale ao coração deles em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda ontem conversava com uma pessoa, e a pessoa me mostrando imagens, fotos de uma conquista. Pessoa dizendo: olha aqui, pastor, a minha conquista. Sonhava com esse negócio aqui, e olha aqui, agora já tomei posse, né? E eu fiquei pensativo exatamente sobre isso. Como aquilo ali representava, na verdade, a realização de um sonho de muitos anos, que a pessoa desejava, almejava, sonhava com aquilo, e agora já tinha fotos daquela propriedade, ele já havia adquirido. Era um sonho realizado. E fiquei pensando exatamente no valor dos sonhos. Como é tão importante a gente não deixar de sonhar. Muita gente no tempo dessa pandemia tem dito assim: quando essa pandemia acabar, quando essa pandemia acabar, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, né? Muita gente projetando alvos, estabelecendo objetivos, sonhos. Muita gente já tendo uma visão lá da frente, daqui a algum tempo, que ninguém sabe qual é o tempo, mas ele diz: quando acabar. Isso é algo interessante, porque a gente percebe exatamente isso, que os sonhos, eles movem o mundo, né? Eles movem o mundo. A gente precisa ter sonhos. Alguém disse isso aí, com muita propriedade, que o homem que para de sonhar já parou de viver, porque a vida não faz sentido se não houver algo pelo qual lutar. Alguma coisa que a gente acredita, que a gente deseja, pelo qual a gente sonha, que a gente batalha por aquilo. Se você não sonha com nada, não deseja nada, alguém pergunta para você: qual é o seu sonho para daqui 5 anos, 10 anos, para o final dessa pandemia? Qual o seu objetivo, o seu propósito na vida? E a pessoa dizer assim: não sonho nada não, é só isso mesmo, só ir levando mesmo a vida. É muito sem sentido, muito sem valor, muito sem alegria, sem propósito. Uma vida sem sonhos, sem alvos. A gente batalha, a gente se esforça, a gente, como diz a expressão, mata um leão por dia, porque tem um lugar que a gente quer chegar, tem um sonho para realizar, tem um propósito, tem um objetivo, tem algo que a gente deseja alcançar, tem um sonho na frente da gente. Então é como se a gente tivesse morrido, né? Quando a gente para de sonhar. O homem que parou de sonhar, ele já parou de viver. Mas o texto bíblico que lemos hoje fala de uma viúva que tinha um sonho, tinha uma causa na justiça, e ela desejava muito que essa causa fosse resolvida, que fosse solucionada. Me lembro de um irmão, em que ele, todas as vezes que encontrava comigo, ele dizia: pastor, o senhor está orando por aquele projeto meu, né? E às vezes eu esquecia: que projeto é esse, meu Deus? Ele me pediu mesmo algum tempo atrás para me orar, e eu disse que ia orar.
Aí de repente ele me dava uma luz assim, e eu ficava esperando ele dar a luz, né? Para não ficar com vergonha. Dava uma luz, nossa, irmão, eu orei naqueles dias que você me falou, mas depois disso eu confesso que eu esqueci. E era uma causa que ele tinha na justiça, uma causa trabalhista de muitos anos que a empresa estava recorrendo, e era um bom dinheiro. E ele disse: pastor, olha, se eu ganhar essa causa lá, a primeira coisa no meu coração é que eu vou dar o meu dízimo. E eu disse lá: eu quero ser fiel. E aí eu lembrava, orava mais um pouco, que outras pessoas oravam, né? Nós estávamos numa fase da igreja que a gente estava construindo. E quando está construindo, todo mundo que já construiu aqui sabe como é que é o negócio, né? Você põe dinheiro e falta dinheiro, põe dinheiro e falta dinheiro. Planeja um valor e depois é outro. E de repente, um determinado dia lá, a tesoureira da igreja falou: pastor, o senhor está sabendo que nós ganhamos uma oferta de um valor X? E era um montante bom de dinheiro. Ó, o irmão pediu, que não era para falar o nome dele, quem deu não, mas eu vou falar para o senhor eu posso falar. E era o bendito do irmão, porque a causa dele saiu e ele recebeu. E foi uma alavancada na construção da igreja naquela época. Ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, tinha um objetivo, estava orando por ele, desejando e pedindo pessoas que orassem, inclusive, para que aquilo acontecesse. E quando aconteceu, ele tomou uma decisão de ser fiel, que é necessário para que os sonhos da gente se tornem realidade. Essa viúva tinha um sonho, ela queria que a causa dela fosse julgada por um juiz, mas ela era pobre, não tinha como contratar um advogado, não tinha como resolver muita situação, está lá tentando resolver ao modo dela, e ela começa então a visitar o juiz, todos os dias na porta do juiz, e batia na porta da casa dele, e dizia: olha, eu aqui de novo, tem uma causa minha lá, o senhor podia julgar ela, talvez está lá debaixo dos processos, mas o senhor podia me ajudar. E o juiz não dava moral, despachava a mulher, a viúva. Dias depois, olha lá, a viúva de novo batendo na porta dele. Chega um momento que ele diz assim: eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, não tenho medo de ninguém, mas não aguento mais essa viúva na minha porta. Eu vou resolver o problema dela para me ficar livre dela, mas não aguento mais. Essa é a história. E Jesus vai dizer que se esse homem, esse juiz maldoso, esse juiz iníquo, incrédulo, se ele resolveu a situação daquela viúva por causa da insistência dela, Deus também não vai fazer justiça àqueles que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. É essa a parábola. E eu gostaria que nessa noite nós aprendêssemos com essa parábola, aprendêssemos algumas respostas para essa pergunta: o que é necessário para que um sonho se torne realidade? Concluímos agora, hoje, uma campanha de 21 dias de jejum e de oração. Tem uma outra campanha vindo aí, viu? O irmão André essa semana já mandou para mim: pastor, que tal a gente fazer isso? O Miguel agora está com esse negócio, né? Meu netinho: vovô, que tal a gente? Eu tive uma ideia, vovô. Que tal a gente ir brincar agora lá na rua, dando a volta no quarteirão, e o senhor ir comigo? Que tal? Essa semana o irmão André falou: pastor, que tal, né? Estou tendo uma ideia aqui de uma outra campanha. E aí eu disse: que ideia boa, irmão André. Vamos alavancar uma campanha atrás da outra aí. Vamos marcando data para começar outra campanha, né? E assim o povo está lendo a Bíblia, o povo está buscando a Deus e está consagrando mais a sua vida diante do Senhor. Mas quando a gente encerra uma campanha, tem aqueles que têm testemunho para contar, tem coisas boas, tem um objetivo que ele colocou no início da campanha e chegou ao final e conquistou. Mas tem aqueles que não chegaram, que não alcançaram ainda tem um sonho a ser realizado, ainda querem materializar algum sonho. Por isso é tão pertinente a gente responder a essa pergunta, né? Tão pertinente responder essa pergunta. Contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. É assim que começa a parábola. Uma parábola sobre o dever, sobre a necessidade de orar sempre. Então eu não tenho dúvidas que qualquer sonho para se materializar, para se tornar realidade, começa com Deus. Nós somos muito limitados para realizar com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força. Tem muita gente que diz assim: ó, querer é poder. Não é bem assim só não, não é simplesinho não. Se fosse assim, querer é poder. Essa frase não é bem verdadeira, viu?
Porque os sonhos e a realização deles não estão no poder do homem exclusivamente. Tem uma parte que é nossa, que é sonhar, que é desejar, que é almejar, trabalhar, batalhar para que o sonho se torne realidade. Mas se Deus não colocar a mão nesse negócio, fica só sonho. Fica tudo infrutífero. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se lembram? Lá do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Diga para Deus: Senhor, me faz uma pessoa amada do Senhor. Abre as portas, socorre, faz alguma coisa. Mas não é uma oração simples, não, é orar sempre e nunca esmorecer. O texto diz: embora pareça demorado, né? Mas Deus não vai defender aqueles que a Ele clamam dia e noite. Clamam dia e noite. Então, oração, né? Oração. A Bíblia vai dizer que muito pode por seus efeitos a súplica do justo. A oração do justo muito pode por seus efeitos. Esse escritor famoso aí, Marcos Lucado, ele diz que o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. O poder não está em mim que estou fazendo a oração, o poder está em quem pode responder a oração. E a gente precisa acreditar no poder dele. Ele pode materializar os nossos sonhos, ele pode transformar os sonhos em realidade, e a gente precisa ser capaz de acreditar nisso. A segunda palavrinha é persistência. Contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é sempre, é constante. Tem obstáculos. Eu poderia ter pensado assim: nossa, mas meu jejum não valeu de nada, porque eu entrei 21 dias de oração, e um propósito que eu coloquei no meu coração durante esses 21 dias, já que eu queria pedir alguma coisa para Deus, era saúde. Então nesses dias houve um período em que eu amanheci fraco demais. Pensei, ou é dengue ou é Covid. Fui fazer exame, as plaquetas estavam baixas. A minha esposa deu infecção urinária nesse período. A família do César, da Sara, todo mundo deu uma gripe lá. Correram para fazer exame também, pensando que era Covid. Graças a Deus não era. Mas poderia pensar: nossa, mas 21 dias de oração pedindo saúde era para ser 21 dias sem nada, nenhuma tentação para dizer assim, que para fazer eu acreditar que Deus não faz, que Deus não existe, que Deus não é real. Não, Deus tinha que estar manifestando todo dia, protegendo, colocando a mão assim, ó. Eu poderia entrar nessa paranoica de falta de fé. No meio da vida de oração, no meio da dedicação a Deus, tem as provações da nossa fé. Lembra que nós cantamos aqui: cada vez que a minha fé é provada. A nossa fé às vezes é testada, é provada. Como foi provada a fé de Jó. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós terminamos a campanha vitoriosos, com todos com saúde lá em casa. Até as gripes foram embora. Vitoriosos, mas houve tentações para a gente esmorecer na fé nesse tempo. Então é preciso ter perseverança, porque tem obstáculos que aparecem no meio do caminho. Por isso é orar sempre e não esmorecer, sabe? Sempre e não esmorecer. O texto da carta aos Hebreus diz: e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Deus não tem prazer na vida daqueles que voltam atrás, daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que a gente lança uma campanha e que entra lá 100, 150 pessoas, e daí começa: fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu, me dá uma angústia no coração. Porque a vontade da gente é que entra 100 e termina com 120, 150. Que mais gente entre no meio do caminho, mas que ninguém retroceda, que ninguém desista, que ninguém saia. Às vezes tem pessoas que falam para mim: pastor, eu fiz um propósito aí, né?
E o meu propósito, por exemplo, era não beber refrigerante todos esses dias de jejum. E só não há de ver que eu esqueci do propósito. Uma pessoa entregou na minha mão o copo, quando eu vi eu tinha virado. E agora, pastor, que vergonha que eu fico diante de Deus. Eu digo, peça perdão e continue de onde parou. Se fosse seu filho, o que você faria? Meu filho, pois eu vou te castigar agora. Você vai se lascar, porque você descumpriu um compromisso comigo. Você faria isso, seu filho? Ou você diria assim, meu filho, já que você está arrependido, vamos tocar a vida para frente, daqui para frente? Vamos fazer isso, se viver mais da agora para frente? É assim que eu entendo Deus nas Escrituras. E é isso que eu tenho dito para algumas pessoas. E às vezes o indivíduo entra na campanha e ele tem uma crise, uma situação semelhante a essa, né? E ele diz, não, então eu sou fraco mesmo, não dou conta de fazer, então eu vou sair, vou largar, vou desistir. Muitas vezes isso vai acontecendo. Me lembro que numa das campanhas que nós estávamos fazendo de 40 dias aqui, eu sentei numa banca da feira e aí pedi lá um pastel. E de repente eu pedi, quando eu vi, eu pedi também o mineirinho, né? Estou lá comendo um pastel, a hora que eu botei o mineirinho na boca, que eu experimentei, caiu a ficha. E naquela época eu estava fazendo 40 dias sem tomar refrigerante. Aí, falei, meu Deus, aí eu larguei logo o refrigerante. Eu acho que a pessoa achou estranho, porque eu só provei, ele deve ter pensado, nossa, ele deve ter achado muito ruim o refrigerante. E já larguei ali. Quase dei vontade de cuspir na hora. E aí, acabou todo o meu jejum? Falei, Senhor, me perdoa, eu vou me vigiar mais. E toca para frente. Toca para frente a vida. Tem que ter perseverança, senão a gente desiste. A gente não pode retroceder. Depois tem que ter ação. Porque não pode ficar esperando cair do céu. Você tem alvo, tem objetivo, tem sonhos, tem um lugar que você quer chegar, tem alguma coisa que você quer atingir. Você precisa fazer alguma coisa. O homem tem que fazer alguma coisa e não ficar esperando passivamente que Deus faça por ele. Tem coisas que somos nós, gente. Eu estou sonhando aí numa conquista aí de comprar um carro novo. Mas Deus vai me dar. Deus que eu sirvo é fiel. E fica naquele negócio, Deus vai me dar, Deus vai me dar. E você, o que você está fazendo para Deus te dar? Está gastando mais do que ganha? Está lascando com o seu cartão de crédito? E está achando aí que Deus vai me dar? Essa viúva queria uma solução para o problema dela. E ela entendia que o que ela podia fazer era ir lá conversar com o juiz. E ir de novo, e ir de novo, e ir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Jesus, quando fala sobre oração e sobre respostas à oração, ele diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que bate, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Pedi, pedi. Olha a insistência. A ideia não é pedir uma vez, é pedir duas, três. Não é bater uma vez, é bater e bater. Há uma ênfase de Jesus. Tem coisas, irmãos, que nós é que temos que fazer. Que você tem que correr. Eu estou aqui, estou pedindo o emprego dos meus sonhos. O que você está fazendo? A Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Eu estou dormindo. Está interpretando errado. Estou dormindo, esperando aqui. Alguém bater na minha porta, vai falar, o emprego dos seus sonhos chegou. Não está estudando, não? Está fazendo um curso? Não está fazendo currículo, distribuindo currículo, conversando com pessoas, pedindo ajuda? Está esperando cair do céu? Não vai chegar não, tem que ter ação. Ore et labora, né? Essa expressão latina aí, oração e trabalho. Os reformadores gostavam dessa frase. Essa frase latina, ora et labora. Tiago já vai dizer que a fé sem obras é morta. Tem que ter obras. As obras são humanas. Tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é divina. Eu gosto da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus diz, tirai a pedra, e alguém vai lá e empurra a pedra. Aí Jesus diz assim, sai para fora, Lázaro. Aí o Lázaro sai. Por que ele não empurrou a pedra? Porque os homens podiam.
Essa era uma parte humana que era perfeitamente possível para os homens. A transformação da água em vinho, Jesus diz: encham de água as vasilhas de água. E ele sai lá e pega as vasilhas e vão encher as vasilhas. Aí Jesus dá uma outra ordem, diz: pega essas vasilhas agora e levem para o mestre de cerimônia. E eles levam a vasilha de água. Vamos passar esse carão, né? Quem que o mestre de cerimônia tem a ver com água? Vamos levar lá, né? Mas eles obedecem, eles têm fé para obedecer. E eles levam com fé, estão trabalhando e exercitando a fé. Talvez tenha algum incrédulo lá no meio, né? Mas eles levam. Quando o mestre de cerimônia vai olhar para a água, experimentar a água, provar a água não é água, mas é vinho. Mas houve uma parte que os homens fizeram. E Maria, a mãe de Jesus, ainda diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Tem coisas que a gente tem que fazer, que Deus espera de mim e de você. Então, tem que ter as obras. Alguém já disse que os sonhos, eles não têm pernas. Quem tem pernas é você. Então corra atrás deles. Não é você que tem as pernas. Corra atrás desses sonhos. Gosto dessa frase de William Carey, esse grande missionário inglês, missionário na Índia, o missionário que levou a Bíblia à Índia. Uma história fabulosa, vale a pena assistir o filme, viu? Acho que é o William Carey, não me lembro se é Uma Luz na Escuridão. Tem no YouTube, para vocês assistirem depois. É o sapateiro que deu a Bíblia à Índia. Um homem que era um simples sapateiro, se tornou missionário e levou a Bíblia para a Índia. Ele tem uma frase dele que diz: ore como se tudo dependesse de Deus. Falei isso hoje na escola bíblica. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha as duas coisas juntas aí. A intensidade da oração é: tudo depende de Deus. Se Deus não fizer, nada se resolve. Mas eu preciso fazer alguma coisa também. Deus quer ver eu fazendo alguma coisa. E por fim, em último lugar, Deus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Mas o texto diz assim: mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? O texto conclui com essa ideia da fé. Quando Jesus vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? E fé, gente, é essa certeza que você vai alcançar alguma coisa que você não está vendo. Fé é essa capacidade visionária de enxergar alguma coisa que ainda não se materializou. Mas você diz: mas eu tenho certeza, pela fé que eu creio, eu tenho certeza que isso vai acontecer, que Deus vai me abençoar, que eu vou chegar lá, eu ainda verei isso acontecendo. Amém? Isso é fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Alguém já disse que é uma folha em branco aí, né? Você assina a folha em branco e deixa Deus escrever o restante. Deixa para Deus escrever o que Ele quiser lá. Outro já definiu fé dizendo que é assim, ó: você primeiro você coloca o pé e deixa para Deus colocar o chão. Fica perguntando assim: será que tem chão lá? Coloca o pé. Senhor, mas tem água, tem um mar enorme diante de nós, o Senhor manda a gente marchar como mandou Moisés. Deus falou para Moisés: fala para o povo marchar. Mas marchar para onde, Senhor? Os inimigos estão atrás, só tem um mar diante de nós. Manda o povo marchar em direção ao mar. E aí o povo fica assim: mas a gente põe mesmo o pé nessa água, né? Quando eles põem o pé na água, a água se abre. Deus muitas vezes prova a nossa fé, quer ver o teste da nossa fé, quer testar a nossa fé. E a gente precisa continuar crendo mais do que nunca, não esmorecer. É humano. Irmão Davi disse aqui, olha: tem dias que a gente está com mais fé, mas tem dia que a gente fraqueja e desanima, e dá medo, e dá temor, e ouve umas histórias cabulosas, e descobre que alguém bem perto de você morreu, alguém que você conhecia. O fulano foi entubado, e você fica... Há uma tendência de entrar numa paranoica e perder a fé nesse meio aí. O medo é algo normal e humano. A tendência para oscilar na fé é nossa. Mas não podemos permitir que essas coisas nos dominem, que essas coisas nos controlem. Deus não nos deu, tenho dito isso, um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia.
Jesus vai dizer que tudo é possível ao que crê. Não é por causa do que crê, não é por causa dele que está por trás dessa fé. Tudo é possível ao que crê. E eu queria encerrar com essa frase. Vamos ler juntos? Lembre-se, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Vamos juntos de novo agora, que agora todo mundo vai ler bonitinho. Vamos lá? Lembre-se, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Deus é o Deus do impossível, a gente não fala isso? Quando os recursos humanos se esgotam, quando a gente desiste de ficar lutando e fazendo as coisas acontecer simplesmente pela nossa própria força, a gente diz: Senhor, está nas tuas mãos agora de verdade. Aí Deus age. Deus age e faz milagres e surpreende a gente, porque o nosso Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero ainda ouvir muitos testemunhos nessa igreja de irmãos dizendo: olha, Deus fez mais do que eu imaginava. Amém, irmãos? Amém? Que muitos sonhos nossos se transformem mesmo em realidades. Deus é especialista nos impossíveis. Eu queria conclamar você a se colocar de pé nessa hora e apresentar uma situação. Uma situação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: pastor, há tanto tempo atrás o senhor fez um culto aqui na minha casa e o senhor fez um desafio para a gente apresentar um pedido diante de Deus, uma coisa que a gente queria conquistar. E naquele dia eu lembro perfeitamente que eu apresentei esse pedido. As fotos do sonho alcançado, do pedido que eu estava fazendo naquele dia. Quem sabe daqui a algum tempo você vai estar aqui na frente falando: naquele dia o pastor pediu para a gente apresentar um pedido diante de Deus, uma situação que a gente queria, um milagre, uma intervenção divina. Eu fiz aquela oração, eu clamei a Deus, eu apresentei diante dele, eu descansei diante do Pai e o Pai me atendeu. Eu quero ouvir o testemunho seu ainda aqui na frente, contando isso, amém? Você sabe qual é o seu pedido hoje à noite. Você vai apresentar diante de Deus. Feche seus olhos e fale com Ele. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero apresentar diante do Senhor o sonho, o desejo, o pedido, o alvo estabelecido por esse irmão, por essa irmã, que agora está clamando ao Senhor. Cada pedido aqui é diferente, às vezes um do outro, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. A palavra não me chegou à língua, diz a tua palavra no Salmo 139, o verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe quais são todos os pedidos que são apresentados aqui hoje, nesse momento, simultaneamente, quando todos estão apresentando. Nós cremos num Deus poderoso, que ouve orações em todas as igrejas, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, em todo o mundo. Nesse momento o Senhor é capaz de ouvir. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus poderoso, que segura todas as coisas debaixo do seu controle, que conhece todo o futuro, toda a eternidade, aquilo que nós não conhecemos. Que nesta noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa ouvir, nós clamamos, ouvir a oração que se faz nesse lugar, ouvir o clamor que é feito diante do Senhor. Visita aqueles que estão clamando por cura, visita aqueles que estão nesse momento clamando por situações financeiras, aqueles que estão clamando por um sonho que só eles conhecem, que nem querem compartilhar com ninguém. Visita aqueles que estão também com um pedido muito nobre, que estão buscando por libertação de pecados, por mudança de vida. Em nome de Jesus, visita as famílias representadas aqui. Visita aqueles que estão enfermos. Põe as tuas mãos nesse momento sobre a vida da irmã Maria Benedita.
internada naquele hospital. Nós louvamos o teu nome porque já vimos a atuação do Senhor na vida dela. Visita nesta hora com teu poder e graça o coração da irmã Terezinha e dos seus familiares. Visita, Deus querido, todos aqueles que se encontram com esta enfermidade nesta hora. Visita com a cura. Põe as tuas mãos nos pulmões, nos rins. Põe as tuas mãos em todas as partes do corpo dos teus filhos. Cura-os para a glória, honra e louvor do teu nome. Que haja testemunhos grandiosos da intervenção do Senhor. Nós te pedimos, te clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, Jesus.